Bom dia, pessoal. Como prometi para vocês, né, hoje a gente vai gravar a explicação da aula passada, né, ainda falando sobre o reino animal. Pessoal, ele é muito grande, né? Nós temos as 5 classes dos chamados vertebrados e temos ainda os invertebrados, né? Nós vamos começar pela classe dos invertebrados, né, que é um pouco mais complexa, mais chatinha, né, mais longa, e depois nós entraremos na classe dos vertebrados. Vertebrados e invertebrados são animais que têm vértebras e não têm vértebras, né? Essa é a diferenciação desses grupos. Lá na página 110 ainda, pessoal, como vocês estão vendo aí no vídeo aí, ó. Opa, aqui. 110, a gente vai falar aí da árvore filogenética, que a gente copiou um trechinho na aula passada, só para poder a gente entender melhor o que é uma árvore filogenética. Então começa aqui, pessoal, uma relação entre os filos, né, que vocês estudaram lá no início da classificação dos seres vivos. Então tem aqui o ancestral comum, é como se fosse aí o seu tataravô, né, é alguém da sua família bem distante, né? Esse é o chamado ancestral comum. Aí começam as ramificações: porífero, quinidário, plateumintos, o nematódio. A gente vai estudar cada classe dessas. Vocês notem que aqui no ancestral comum, ó, tem a ramificação maior e ela vai se dividindo em vários troncozinhos, como se fosse uma árvore realmente, né? Por isso que é chamado de árvore filogenética. E aqui, ó, chegando aqui nos equinodermos, né, que são as estrelas do mar, tem uma outra ramificação que parte já para o grupo dos vertebrados. Todas essas classes, voltei. Todas essas classes aqui, pessoal, ó, são, né, vai ficar em azul, são os invertebrados. Mudando para o lado direito, já começa a classe dos vertebrados, ou seja, animais que têm vértebras. Falei para vocês que são 5. Temos aqui, ó, os peixes, os anfíbios. Deixa eu diminuir a câmera aqui. As aves, os répteis e os mamíferos, né? Aqui nos mamíferos nós temos a imagem de um tigre, mas nós, né, nós seres humanos, também estamos nessa classe aqui dos mamíferos. Ou seja, são animais que mamam, são animais que têm o sangue quente. Aí nós temos aqui os anfíbios, né, que tem a vida dupla, né? O nome anfíbios é anf, dupla, né? E anfíbios que vivem na água, né? Vivem na terra, por isso que é chamado de anfíbios. Eles têm a vida dupla. Sua fase inicial começa lá na água e depois eles migram para a terra. O exemplo mais comum que a gente conhece são os sapos, né? Os girinos, eles vão ser originados lá na água, né? Aqueles peixes, parecem uns peixinhos, né? Bem pretinhos. São os girinos, os peixes são alevinos. E depois ele vai migrar para a fase, né, da vida terrestre. Nós temos aqui os répteis, né, representado pela serpente aqui, pela cobra. Eles têm um sangue frio, assim como os jacarés, os lagartos. Eles precisam se aquecer no sol para poder manter a sua temperatura corporal. Já nós mamíferos, né, nós temos uma temperatura corporal em torno de 34 graus Celsius. Abaixo disso, né, causa uma hipotermia, pode levar à morte. Acima disso, né, começa a danificar as células, começa a fritar, a cozinhar as células, né, e os seres vivos não sobrevivem, tem uma temperatura básica. Então, pessoal, continuando, né, só para dar uma explicação para vocês dessa aula que eu fiquei devendo, a gente vai falar aí agora das simetrias, né? O que são simetrias? Simetrias são divisões, né? É uma semelhança que tem entre os... Não está querendo descer, pessoal? Peraí. Só um segundo. Então, pessoal, na página 61, né? Página 61, a gente vai falar da simetria. O que é simetria? Simetria são divisões, né? Uma classificação, né, do grupo dos animais, né? Que é uma característica importante a ser considerada. E a simetria ela pode ser classificada de duas maneiras. Pode ser uma simetria, deixa eu voltar aqui,
Pode ser uma simetria encontrada, né, nas partes equivalentes, que a gente chama de simetria radial, né, ou simetria bilateral. Você divide, né, a parte de, no caso aqui nós temos a imagem de um ser humano, né, e de um outro aqui embaixo. A gente pode dividir em partes, ou em duas partes, né, ou em quatro partes. Simetria radial e bilateral são chamados, né, são semelhanças comuns. E quando se divide nessas partes, pessoal, notem que elas ficam homogêneas, ou seja, elas ficam iguais. Aqui nós temos uma simetria, né, plano reto de baixo a cima. Notem pelas partes mais azuis, ó, tá vendo? Nessa aqui, pessoal, vocês notem que a imagem ela se divide em quatro partes. Na figura B, duas. Na figura A, em quatro partes. E essas partes vão estar sempre iguais, né? Chamado de simetria radial e simetria lateral. Deixa eu ver se eu consigo diminuir a câmera. Não consigo. Opa, consegui. E a filogenia, pessoal? O que é a filogenia também, né? Está aí, claro, dando característica ao grupo dos animais. No reino animal nós temos aí a filogenia, que a gente vai falar aí da digestão, das trocas, parte por parte. Uma das partes da filogenia, a gente vai começar falando da digestão, né? Filogenia é a função do funcionamento do organismo, tá? Só para a gente entender a palavra filogenia. Está aqui marcadinho para vocês, ó. Está relacionada às funções, né, do organismo. E aqui nós temos várias características. Nós temos a digestão. O que é digestão? Né? O processo que vai fazer o metabolismo, vai tirar as energias dos alimentos, vai transformar em energias, vai quebrar em partes menores para a gente poder fazer a deglutição, né? Ninguém consegue pegar um bife inteiro e engolir sem mastigar. A gente precisa, né, quebrar em partículas menores, né? A gente precisa colocar aí dentro do nosso organismo através de um processo chamado de processo metabólico, com algumas enzimas que ajudam a fazer esse processo. Depois nós temos aí as trocas gasosas. A troca gasosa, vocês já estão careca de saber que é a nossa respiração, é o oxigênio que a gente usa, é o gás carbônico que a gente também utiliza. Tem outro gás, pessoal, que ele é retirado da nossa alimentação, é chamado de gás nitrogênio, mas a gente não consome esse gás diretamente, ele é captado pelas plantas, transformado e entra no nosso organismo, mas ele não faz parte diretamente, né, do nosso dia a dia, né, da nossa filogenia, tá? Tem aí depois a excreção. O que é excreção, pessoal? Tudo que a gente come a gente precisa excretar, a gente precisa colocar para fora. O organismo ele retira todo o nutriente que é necessário para a nossa sobrevivência e as excretas, o restante, ele coloca para fora. Isso é chamado de excreção, tá? Isso são as excretas. Tudo que sobra é colocado para fora. Depois, pessoal, nós temos aí a circulação, né? Ainda na página 111, tá, pessoal? Tá aqui embaixo, aqui, ó. Nós temos aí a circulação e transporte. O que é circulação e transporte, né? Leiam aqui comigo. Em alguns grupos de animais, os materiais produzidos e utilizados por eles são transportados pelas células, né? Lembram que a gente falou das células? Vocês fizeram lá o desenho das organelas que tem dentro da célula. Nós temos dois tipos de célula. Nós temos a célula vegetal e a célula animal. Vocês fizeram várias atividades a respeito das células e das organelas, né? Então, em alguns grupos de animais, o material produzido ele é transportado por essas células, inclusive, né, no nosso sistema sanguíneo. É uma parte importante. Então, esses materiais são transportados para o nosso sistema circulatório, conforme falei para vocês aqui agora, né, para dentro do nosso sangue, tá bom? E depois nós temos, pessoal, a reprodução. Vocês aprenderam lá no terceiro, quarto ano, se não me falha a memória. O ser vivo, ele faz o quê? Ele nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Desculpa.
São essas etapas aí. E aqui na etapa da reprodução dos animais, pessoal, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser sexuada ou assexuada, ou seja, no caso da reprodução sexuada, existe a troca de material genético, né? São dois seres diferentes, né? Um masculino e um feminino, né? Por assim dizer. Então tem ali a troca do material genético, inclusive também, pessoal, nos vegetais que nós vamos ver depois dos animais, né? Tem ali a troca do material genético na reprodução sexuada. E na reprodução assexuada, pessoal, assexuada aqui vocês notem que tem um A negando, né? Não tem a troca do material genético, por assim dizer, né? A reprodução assexuada, um indivíduo não independe do outro. Essa reprodução ela pode gerar, né, animais idênticos, né? Uma planta, você pega lá um pé de couve, tira um galinho dela, ou um ramo, planta, vai ficar idêntico. Esse pé de couve vai ficar idêntico ao outro pé de couve. Você tira uma raiz de cebola, planta, vai ficar igual, você não tem nenhuma distinção. E aí nós temos ainda a reprodução, que são chamadas aí de reprodução, ou seja, pode ser machos e fêmeas ou as hermafroditas. Hermafrodita, né, um fato bem conhecido e que a gente conhece dos seres hermafroditas são as minhocas, né? As minhocas elas podem ser macho e pode ser fêmea. Tanto é que se você pegar uma minhoca, né, quem mora aí no sítio, que gosta de pescar, você vai cortar a minhoca ao meio e ela vai gerar aí várias minhocas idênticas, ou seja, ela vai cicatrizar e vai se reproduzir novamente. São animais, né, invertebrados e hermafroditas. O que acontece nesse processo? As células reprodutivas dos gametas elas se unem para formar um novo indivíduo. Esse processo, pessoal, é chamado de fecundação, ou seja, a troca de material genético. E aí, pessoal, vamos lá agora para a página 112. Nós vamos falar aí dos poríferos e quinidários.